A nossa televisão. Senhoras e senhores deputados, evocamos hoje a memória do Dr. Francisco de Oliveira Dias, antigo Presidente da Assembleia da República, desaparecido na passada segunda-feira, aos 88 anos. Fazemo-lo em sessão plenária da Assembleia da República, órgão de soberania a que presidiu entre 81 e 82. Era ainda jovem a nossa democracia, que foi também sua, porque assim muito deve dela tendo sido pai fundador. Fazemos-lo na presença da sua família, a quem neste momento difícil reitero a manifestação do mais sentido pesar, em meu nome e em nome de todos os presentes, em especial à senhora Dona Maria Teresa Forjás de Oliveira Dias, aos seus filhos e filhas, netos e netas. Senhoras e senhores deputados, o Dr. Francisco de Oliveira Dias foi deputado à Assembleia Constituinte de 75-76, durante a qual participou ativamente na elaboração da Constituição da República Portuguesa. Foi por essa participação justamente homenageado pela Assembleia da República, por todos nós, no início desta legislatura, ao ser-lhe conferido o estatuto de deputado honorário, manifestação da nossa gratidão pelos serviços prestados ao Parlamento e à democracia. Eleito deputado da Assembleia da República em 1976, foi sucessivamente reeleito até 1983, assumindo entre 22 de outubro de 81 e 2 de novembro de 82 a presidência do Parlamento, sucedendo a Vasta Gama Fernandes, a Teófilo Carvalho dos Santos e a Leonardo Ribeiro de Almeida. E ainda que a sua eleição não tenha sido fácil, foi um bom presidente, granjeando o respeito e a admiração dos seus pares e dos funcionários do Parlamento, alguns deles ainda ao serviço da Assembleia da República, sobretudo pela forma discreta e rigorosa como assumiu o cargo. Enquanto deputado, foi proponente de um conjunto muito vasto de diplomas, do domínio autárquico à área do património histórico, passando pela autonomia das universidades ou pelo ensino da língua e difusão da cultura portuguesa no estrangeiro. Integrou a primeira delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, tendo sido membro da sua Comissão de Educação e Cultura. Senhoras e senhores deputados, recordo a sua presença amiga nas iniciativas desenvolvidas pelo Parlamento, quer em grandes conferências e exposições, quer nas sessões solenes da Assembleia da República. Guardo do Dr. Oliveira Dias a memória de um cidadão empenhado, ativo cívica e politicamente, com assinalável presença e participação nos grandes debates promovidos pela sociedade portuguesa. A nobreza e a verticalidade do seu caráter, fiel aos valores que orientaram a sua longa vida até ao último dos seus dias. A memória de um grande democrata, de um cidadão ao qual o Parlamento e a República muito devem. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário da Mesa, António Carlos Monteiro, para ler o voto apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Secretário. A morte do Sr. Dr. Francisco de Oliveira Dias, aos 88 anos, em luta ao Parlamento e à democracia portuguesa. Médico de profissão, foi construtor diligente e obreiro discreto da democracia. Participou na fundação do CDS, partido do qual foi dirigente, tendo sido deputado constituinte e depois deputado ao Parlamento entre 1976 a 1983. Em 1981 foi eleito Presidente da Assembleia da República. A sua entrega à democracia comportou trágicas consequências pessoais, nomeadamente quando, num momento particularmente difícil para a Assembleia Constituinte, a mãe dos seus 11 filhos, Maria das Mercês Gil Oliveira Dias, sofreu um acidente cardíaco fatal. Voltaria a casar com Maria Teresa Forjás de Oliveira Dias, com quem viveu até ao final da sua vida. Ao tomar posse como Assembleia da República, Oliveira Dias assinalou que esta Casa é, muito mais que nós, deputados que passamos, enquanto ela permanece e há de permanecer, rejuvenescer-se, aperfeiçoar-se.
e, nesse seguimento, sempre foi um amigo do regime parlamentar que não cessava de elogiar e promover. Lembrava que os deputados pensam diferentemente e assumem posições opostas, isso é saudável, porque quando tal não se verifica, ou os homens estão doentes ou as pátrias subjugadas. Foi sempre um homem bom e íntegro, fazedor de pontos, sem nunca renunciar às convicções e aos seus valores. Católico empenhado, procurou, no Parlamento, no Conselho de Estado ou na sociedade civil, defender, antes do mais, a dignidade da pessoa humana. Na sua morte, os seus amigos e aqueles que lhe foram mais próximos recordam o exemplo de quem lutou sempre com ânimo e esperança, que mesmo diante das maiores dificuldades nunca perdeu não só uma grande compatibilidade, como um enorme sentido de humor. A Assembleia da República, reunida em plenário, apresenta sentidas condolências à família e amigos do seu antigo Presidente, Dr. Oliveira Dias, pela perda de um português que dignificou, honrou e construiu o nosso país e a democracia. Muito obrigado, Sr. Secretário. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Matos Correia. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Se há traço que define a vida de Francisco de Oliveira Dias, é o da sua dedicação à causa pública. Desde logo como médico, profissão que abraçou em 1953 e que exerceu em diversas instituições, com destaque para o Hospital Polido Valente. O hospital a que, com a normalidade e a tranquilidade que é apanágio dos cidadãos exemplares, regressou em 1985, quando entendeu pôr fim à sua vida política. E foi precisamente essa devoção à causa pública e o sentido de missão que lhe está associado que o levou a participar de forma muito importante e empenhada na construção do Portugal democrático. Primeiro, em 1974, como membro fundador do CDS, a cuja comissão diretiva participou. Depois, em 1975 e 76, quando na Assembleia Constituinte contribuiu com o seu empenho para a elaboração da nova Lei Fundamental. E, por fim, entre 1976 e 1983, período em que exerceu as funções de deputado à Assembleia da República. Pode dizer-se que foi curto o período em que a sua vida se centrou na atividade política, mas o prestígio que nela granjeou alcandurou às funções de Presidente da Assembleia da República, que exerceu entre outubro de 81 e novembro de 82. A sua inteligência, o seu caráter, o seu absoluto respeito pela diferença, a sua preocupação em construir consensos, que fizeram dele um exemplo que marcou quem com ele teve o privilégio de colaborar, mas um exemplo que também fica para a nossa história política e parlamentar. E não deve olvidar-se, porque é relevante, que foi no período da sua presidência aqui que foram produzidas algumas das leis estruturantes do nosso sistema constitucional, como é o caso da primeira revisão constitucional, da primeira Lei de Defesa Nacional ou da Lei do Tribunal Constitucional. Como cidadão, mas também enquanto político, moviam-no valores e preocupações fundamentais, a afirmação da dignidade da pessoa humana, a defesa da liberdade, o reforço da democracia, então ainda muito jovem entre nós. Mas no âmbito das suas preocupações primeiras estava também a valorização da instituição parlamentar como elemento central da representação política. Disso são exemplo, entre muitas outras, as palavras que proferiu no seu primeiro discurso como Presidente da Assembleia da República, que agora entendo deverem ser trazidas aqui de novo. E cito: "É do conhecimento e da experiência de todos nós que, na lenta maturação da estabilidade e do prestígio das instituições democráticas, a Assembleia da República vive de novo uma época delicada. Tem o seu lugar incomparável e insubstituível na hierarquia e no funcionamento do Estado, mas, por uma razão ou outra, daqui ou dali, há quem muito a discuta, o que é normal, mas também há quem muito a acuse e a ataque. Daqui se passa, por vezes, para posições claras ou ocultas que, ao fim e ao cabo, chegam a pôr em causa a sua utilidade, a sua dignidade, o seu poder, em suma, a sua existência. E, muitas vezes, para atacar a instituição, desprestigiam-se, põem-se nos pelourinhos da opinião e atacam-se os deputados. Estamos na primeira linha dos que se encontram disponíveis por todos os meios legítimos ao nosso dispor a quebrar de uma vez o círculo vicioso da rotina e da incontornável
campanha contra esta instituição, com a convicção de que, através da dificuldade, da adversidade e das insídias, esse é um dever que temos a cumprir. Fim de citação. No momento em que, um pouco por todo o mundo, à esquerda e à direita, ganha novo fogo o discurso populista e demagógico de ataque ao Parlamento, as palavras de Francisco de Oliveira Dias são, para todos nós, um chamamento à necessidade de travar, com determinação e sem receios, uma batalha que temos de ganhar. Neste momento de tristeza, o Grupo Parlamentar do PSD apresenta à sua família enlutada e ao seu partido sempre, o CDS, a expressão do seu mais profundo respeito e admiração por Francisco de Oliveira Dias e os seus mais sentidos pêsames. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para o Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A circunstância do Dr. Francisco de Oliveira Dias ter sido eleito deputado constituinte assegurar-lhe-ia, desde logo e por esse facto, um lugar na história da democracia portuguesa. Mas esse lugar que lhe conquistou não foi uma decorrência de um mero ato formal, foi também o resultado daquilo que soube imprimir na sua vida pública e pessoal. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista associa-se ao pesar que a Assembleia da República manifestará, enaltecendo o exemplo de discrição e rigor que o Sr. Presidente, aliás, acaba há pouco de referir. Não tive, pessoalmente, a grata satisfação de privar o Dr. Francisco de Oliveira Dias, mas são unânimes os testemunhos que chegam de um legislador tão profícuo, de um cidadão impoluto, bom e íntegro, como refere a nota de pesar, o voto de pesar apresentado pelo CDS-PP, e podemos referir e enaltecer a postura que sempre relevou em momentos que, inegavelmente, na história portuguesa tiveram uma ressonância que seria, na altura, ainda mais necessário salientar, que são a marca da tolerância democrática, da afirmação do valor da diversidade das opiniões e que, portanto, em síntese, podemos dizer, sem qualquer hesitação, que com o exemplo cívico do Dr. Francisco de Oliveira Dias, o Parlamento se prestigiou e é essa nota que o Partido Socialista quer deixar frisada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, o Bloco de Esquerda associa-se a este voto de pesar pela morte do Dr. Oliveira Dias. Não temos, enquanto partido, uma história que remonte ao período que o Dr. Oliveira Dias foi Presidente da Assembleia da República, mas fazemos esta associação ao voto de pesar pela memória e pela marca de tolerância democrática e de respeito por todas as forças presentes no Parlamento na altura em que foi Presidente o Dr. Oliveira Dias, nos é relatado nos escritos e nas provas testemunhais a que tivemos acesso. Por isso, desse ponto de vista, sempre que alguém que respeitou o Parlamento como a Casa da Democracia e o fez enquanto Presidente da Assembleia da República, respeitando todas as forças políticas, nós temos claramente que assumir que a sua perda é uma perda também para a democracia do nosso país. E por isso termino dizendo ao CDS, o partido do Dr. Oliveira Dias, que nos associamos também à sua perda e o pesar também é direcionado ao partido, e dizendo claramente à família enlutada a nossa palavra de solidariedade neste momento difícil. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo... Sr. Deputado João Oliveira, pelo Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, o Grupo Parlamentar do PCP naturalmente associa-se à expressão de pesar assumida pela Assembleia da República por ocasião da morte do antigo Presidente da Assembleia da República, o deputado Francisco de Oliveira Dias, que assumiu funções num período particularmente complexo da nossa vida política, da nossa vida nacional, com o governo da AD. Foi, de resto, o primeiro Presidente da Assembleia da República eleito por um grupo parlamentar que não era o mais
votado na Assembleia da República e, naturalmente, foram profundas as divergências políticas e ideológicas com o Partido Comunista Português, mas isso não impede que façamos o registro daquilo que foi o exercício das funções de Presidente da Assembleia da República, que da nossa parte merece naturalmente inteiro respeito, e por isso dirigimos à família e ao seu partido, ao CDS, o registro da expressão do nosso pesar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar dos Verdes. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, não tendo convivido com o Dr. Francisco Oliveira Dias, nem enquanto Presidente da Assembleia da República, nem enquanto deputado desta Assembleia, não quero, no entanto, deixar de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Verdes, apresentar as sentidas condolências à sua família e aos seus amigos, aos amigos do Dr. Oliveira Dias, ex-deputado desta Assembleia, ex-Presidente da Assembleia da República. Por fim, dizer que o Partido Ecologista Verdes se associa ao voto de pesar apresentado pelo CDS-PP, o seu partido de sempre, e, portanto, os Verdes também se associam a esse voto pela morte do antigo Presidente da Assembleia da República, Dr. Oliveira Dias. Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP, através da Sra. Deputada Assunção Cristas. Faz favor, Sra. Deputada. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, neste momento que lembramos a morte do Dr. Francisco Oliveira Dias e a vida do Dr. Francisco Oliveira Dias, queria deixar em nome do CDS uma palavra de enorme gratidão que endereço a toda a sua família. Gratidão por ter tido a coragem de fundar o nosso partido, um partido de inspiração democrata cristã, um partido centrista, num tempo em que o país tombava para a esquerda e era difícil ter uma voz diferente. Gratidão por ter sido um exemplo vivo de uma forma de fazer política assente no respeito por todos, de que a sua presidência desta Assembleia da República foi o retrato vivo. Sempre presidiu com exemplar imparcialidade e respeito por todas as forças partidárias e hoje eu agradeço também todas as intervenções que mostram bem e ilustram esse respeito e essa forma de estar, de fazer política e de presidir ao Parlamento. Sempre respeitou as diferenças, mas também sempre procurou os consensos e as pontes. Como Presidente da Assembleia da República, o seu grande empenho foi a revisão constitucional de 1982, que considerava fundamental para a moderação e a democratização do regime. Homem de fé, católico comprometido, humanista profundo, de sólidas convicções, Francisco Oliveira Dias contribuiu empenhadamente desde a primeira hora para a construção da nossa democracia. Foi eleito para a Constituinte, onde foi um deputado particularmente ativo. Suportou o cerco ao Parlamento em 1975, que o tocou tristemente de forma inaudita com a morte da sua mulher Mercedes. Ficou com 11 filhos e só alguns anos mais tarde reconstruiu a vida com a sua mulher Teresa, também da fundação do CDS, que o acompanhou até ao final. Sentiu a dor da perda de um filho, mas a imensa alegria de 28 netos e 10 bisnetos. A todos cumprimentamos hoje, bem como aos seus companheiros de partido e amigos de sempre. Quem privou com Francisco Oliveira Dias fala de um homem inteligente, discreto, sereno e com um grande sentido de humor. Quem conheceu a sua fé realçou o homem que serviu sempre os outros, na política ou no exercício da sua profissão de médico cardiologista, na certeza de que a sua primeira missão era a do serviço. Cruzei-me com o Dr. Francisco Oliveira Dias pela primeira vez em 2011, quando aceitou com grande generosidade presidir a Comissão de Honra da minha candidatura a deputada pelo Círculo de Leiria, a sua terra, e se deslocou a Porto Mós para participar num evento de campanha e partilhar connosco esses tempos primeiros do CDS. Também pessoalmente lhe devo essa gratidão. No início deste ano, a mensagem do Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco sublinha que a boa política está ao serviço da paz, respeita e promove os direitos humanos fundamentais, que são igualmente deveres recíprocos, para que se teça um vínculo de confiança
e gratidão entre as gerações do presente e as futuras. Estou certa de que Francisco Oliveira Dias cumpriu estas palavras. Saibamos nós, no CDS de hoje e da amanhã, honrar o seu testemunho. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar. O voto de pesar pela morte do antigo Presidente da Assembleia da República, Dr. Oliveira Dias, apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos fazer um minuto de silêncio.